E hoje a palavra de Cristo para nós se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11. E eu convido a igreja a abrir. Mantenha seu boletim de culto perto de você, ali tem espaço para anotações, para você levar o boletim para casa, se informar, lembrar daquilo que foi anunciado, daquilo que foi pregado. E vamos juntos, amada igreja. Evangelho de João, capítulo de número 11. A pregação de hoje será sobre a ressurreição de Lázaro e a identidade de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo de número 11. Quem encontrou diz amém. Aperta o cinto na cadeira aí que serão 45 versículos agora que nós iremos ler. Amém? Estamos numa igreja centrada e não na festa, né? Então é na palavra de Jesus. Vamos juntos ler a palavra nesse momento com atenção, né? Com disposição. E a minha oração é que o Espírito Santo nos mantenha atentos àquilo que Deus irá falar para nós nessa manhã. Diz assim, palavra de Jesus à igreja que se encontra em Balneário Camboriú, aqui nessa manhã. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Jesus, aquele que o Senhor ama, está doente. Então, ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava a Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que Jesus tinha falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que vocês não estivessem lá, para que vocês possam crer, mas então vamos até ele. Então Tomé, aquele chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, ele concederá. Então Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir no último dia, Jesus. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Senhor e é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria e sua irmã e lhe disse em particular 2 pontos. O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia ainda, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e a seguir, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou aonde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo:
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito, se comoveu e perguntou: onde vocês colocaram Lázaro? E responderam: Jesus, venha ver. E então Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele o amavam. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus então, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, mas já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Então Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele dia, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Então muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus tinha feito, creram nele. Palavras de Jesus. Senhor, tiramos as sandálias dos nossos corações, porque o lugar que iremos pisar nessa manhã é santo. Senhor, quebre todas as resistências em nosso coração. Todas as resistências acerca de quem Tu é, da Sua pessoa. Que eu diminua e que Tu apareça nessa manhã, Jesus. Que eu não fale nada além ou nada aquém do que o texto tem a dizer para nós nessa manhã. Porque é isso que o Seu povo precisa e essa é a Sua revelação, é a Sua palavra para a Sua igreja. Em nome de Jesus, se faça presente em nosso meio. Que a realidade da ressurreição de Lázaro nos alcance nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê, diz amém. Queridos irmãos, na jornada cristã, inevitavelmente, um dia seremos confrontados pela morte ou pela tragédia. O relato bíblico da ressurreição de Lázaro, narrado no Evangelho de João, capítulo de número 11, nos diz que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era uma pessoa a quem Jesus amava. E Jesus não amava apenas Lázaro, Jesus amava Marta e Maria e toda a família de Lázaro. Alguns historiadores dizem que Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. Uma pessoa a quem Jesus amava e tinha como um dos seus melhores amigos. E alguns chegam a se questionar como que se Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, foi tragado pela morte e pela tragédia, quem somos nós, então, que muitas vezes não somos os melhores amigos de Jesus? Quem sabe, quem pode nos dizer o destino de que a morte e a tragédia pode não um dia tocar na nossa porta? Nesse texto dessa manhã somos confrontados em que Jesus chega no enterro do seu melhor amigo. Jesus chega no velório do seu melhor amigo. E isso é absurdamente escandalizante para muitos. Porque como pode Deus, que é a ressurreição e a vida, chegar no velório? E antes de operar o milagre da ressurreição, este Deus chora. Esse Deus se compadece. Irmãos, o pastor Eric, domingo passado, abordou o encontro de Jesus com Nicodemos, destacando a temática de que para Nicodemos nascer de novo, nascer do alto, era necessário morrer para ele mesmo, para a identidade, toda a construção histórica, geográfica, biológica, emocional, afetiva, tudo que Nicodemos havia vivido até então, Jesus falou: é necessário viver e nascer de novo, porque há uma vida em mim a qual você ainda não conhece.
não é sobre o que os seus pais falaram, não é sobre o que a sua história disse, não é o que se você acertou na vida ou em quem você errou, fracassou e atingiu. Não é sobre isso, eu quero te mostrar uma nova vida. E essa é a grande bênção do batismo cristão. O batismo cristão te dá realmente, e não apenas te dá, te coraja, te leva a uma nova vida. Domingo passado, Jesus se encontrou com um homem que estava vivo e disse que ele precisava morrer para aprender a nascer de novo. Hoje, nós nos encontramos com um homem que está realmente morto, que está fisicamente morto, um homem que é amigo de Jesus, um homem que é totalmente relacionado, não apenas com Jesus, mas com os ensinamentos de Jesus. E esse homem morto hoje se encontra com Jesus, que o ressuscita para a glória de Deus Pai. Semana passada, Jesus se encontrou com Nicodemos e queria ensiná-lo a viver por intermédio de um novo nascimento. Agora Jesus se encontra com o homem morto, nos ensina que nem a morte tem o poder de parar o agir de Deus. Vamos à contextualização do nosso texto. Existe uma ênfase distintiva entre os 4 evangelhos. Quanto evangelho temos? 4 evangelhos. Quais eles são? Quais são eles? Mateus, Marcos, João e Lucas. Perfeito. Desses 4 evangelhos, nós temos 3 sinóticos e o evangelho de João. Cada evangelho desse, irmãos, tem uma ênfase, tem uma mensagem principal. Assim como cada filme, cada livro tem uma ênfase, se destaca. Como, por exemplo, no evangelho de Marcos, existe uma ênfase sobre a identidade de Jesus como servo. Na mesma feita, nós temos uma ênfase no evangelho de Mateus em Jesus como rei, falando aos judeus, falando com genealogia e mostrando Jesus como um rei. No evangelho de Lucas, nós temos a presença de Jesus como um homem perfeito. É interessante que Lucas, evangelista, médico, historiador, erudito da sua época, escreve de maneira incrível e impecável, relatando historicamente com perfeição, simetria, a vida de Jesus. Só que hoje nós estamos no evangelho que não está dentro dos sinóticos, nós estamos dentro do evangelho de João, em que a identidade de Jesus que é destacada é a identidade de Jesus como filho de Deus. E a linguagem que é usada aqui é a linguagem do sobrenatural. Aleluia! Chegou até a arrepiar aqui. É a linguagem da sobrenaturalidade, exatamente. No evangelho de João nós temos um destaque, uma ênfase nos milagres de Jesus. E uma das maneiras brilhantes que o evangelista encontrou de contrastar e de uma espécie de preparar um prato especial para nós hoje nos deleitarmos, é narrar o evangelho inteiro com milagres, destacando Jesus como Filho de Deus, maravilhoso, que ressuscita, que transforma, que multiplica pães, que ressuscita Lázaro, e na mesma história nós temos agora Jesus se apresentando como um Deus que chora. No mesmo evangelho, que é apresentado Jesus como Deus, como Filho de Deus, nós temos agora um Deus que chora. Portanto, o que nós aprendemos é que a essência do milagre de Lázaro não reside em descobrir quais são os 7 passos para alcançarmos a ressurreição em nossas vidas, mas compreender em como a ressurreição de Lázaro aponta para o caráter de Deus. Nessa história, irmãos, Jesus expressa a soberania, dizendo a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Na mesma história, minutos depois, que Jesus convicto, que Jesus é onipotente, Jesus com aquele ar de rei divino, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, quando é encontrado por Maria, e é dito que Lázaro morreu, Jesus agora, ele demonstra sua ternura, Jesus chora. Então nós vamos ver aqui que existe um balanço entre a soberania divina e a imanência divina. Há um balanço aqui entre o Deus sentado no alto e sublime trono e um Deus que é servo sofredor que vem morrer em nosso lugar. Nós temos aqui um balanço entre o Deus que tem o poder de enxugar as nossas lágrimas e este mesmo Deus que tem o poder de enxugar as nossas lágrimas é o Deus que se une conosco em um choro, em um sofrimento,
Que Deus é esse que a sua ternura não o torna fraco? Que Deus é esse que a sua autoridade não o torna ditador? Que Deus é esse que tem um amor que não nega a verdade, e é um Deus que diz a verdade sem perder o amor? Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que é o amigo de Lázaro. Esse é o Deus que quer ser mais nosso amigo nessa manhã. Esse é o Deus que quer pastorear o nosso coração. É este Deus que está se apresentando a nós nessa manhã. E é interessante que Jesus tem um compromisso nessa história. Jesus tem uma agenda, irmãos. Jesus tem uma agenda específica de não apenas ressuscitar Lázaro. Normalmente, quando lemos, os 45 versículos aqui da nossa história, qual é a tônica que nós esperamos? O grande momento em que Jesus ressuscita Lázaro. Irmãos, mas existe uma coisa que Jesus começa a fazer, um milagre que Jesus começa a fazer antes mesmo dele ir. Pois antes de Jesus tratar a morte de Lázaro, Jesus trata e consola o coração de duas irmãs enlutadas, Marta e Maria. Neste capítulo, normalmente ficamos concentrados com o poder de Jesus que ressuscita Lázaro, mas também devemos nos lembrar no amor que consola o coração de Marta e de Maria. Jesus pastoreia o coração de duas irmãs enlutadas através do ministério da verdade. Eu sou a ressurreição e a vida, convicção. E também através do ministério das lágrimas, em que ele chora ao lado daqueles que choram. Jesus nessa manhã tem um objetivo de renovar a nossa mente e restaurar o nosso coração. Queridos irmãos, confira comigo, de olho no texto, verso de número 1 ao versículo de número 6. Jesus começa a consolar o coração dessas irmãs, completamente distante ainda, sem estar presente geograficamente falando. Versículo 1 ao 6 do capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente, era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta irmã Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os seus pés e cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, foi no mesmo momento. É isso que está escrito? Saiu correndo desesperado. Foi isso que Jesus fez? O que está escrito ali, crente? Quantos dias? Meu Deus do céu. Que Deus é esse? Que Deus é esse ao receber uma notícia de que o seu melhor amigo morre? Amigo a quem ele amava, demora mais 2 dias para ir. A primeira forma que Jesus pastoreia o coração das irmãs enlutadas é demorando mais 2 dias. Isso daqui é confrontante para nós. Nós somos ocidentais. Nós vivemos numa geração pós-moderna, imediatista. Antigamente, 3 minutos, quando falávamos assim, é um miojo, é 3 minutos, é uma refeição rápida. Hoje as pessoas já olham um miojo e 3 minutos para fazer o miojo, meu Deus, isso vai demorar demais. Vamos comprar algo pronto. Tudo que envolve fazer a nova geração acha demorado fazer o miojo. É verdade. Por isso, a nova geração paga mais caro em coisas dentro do iFood para receber encomendas mais rápidas da sua comida. Nós vamos num parque de diversão, por exemplo, Beto Carreiro, e nós pagamos o Fast Pass para não pegar fila, porque a gente gosta de ir na frente, nós temos isso, nós não gostamos de esperar, essa é a verdade. Ninguém gosta de esperar. E se alguém falar aqui, levantar a mão e dizer: pastor, eu sou uma pessoa calma em filas de banco, aí eu acredito que o seu pecado é a mentira. Irmãos, nós temos isso, a começar por mim e todos nós. Nós somos pessoas que não gostamos de esperar. Agora imagina uma família que é amiga de Jesus. Uma família que tem Jesus, não apenas como Jesus mestre, o rabino que ensina, mas o Jesus amigo. Jesus era amigo deles. O que eles esperavam? Eu sou VIP de Jesus. Jesus vai vir voando nas nuvens. Jesus tinha poder de ir voando nas nuvens? Sim ou não? Seria top, não seria?
Seria incrível essa história. Daria uma boa história para a mitologia grega. Seria uma boa história para a mitologia nórdica, em que o Deus, né, do trovão chega mas não, o que nós temos aqui é uma história de um Deus que recebe a notícia que que os seus amigos estão enlutados, que o seu amigo morre e que demora mais 2 dias para ir. Foi teste para cardíaco. Todas as esperanças possíveis já haviam terminado. Existe uma linha aqui, abre um parênteses, na tradição mística judaica, que acredita que não podemos fechar completamente o túmulo até o 3º dia, porque pode ressuscitar. E Jesus chega no 4º dia ainda. É claro que a família aqui de Lázaro não estava mais debaixo da tradição mística judaica. Já estava debaixo dos ensinos de Jesus, que é o cumprimento da lei e dos profetas. É claro, mas aqui acontece que não teria mais nada para eles se agarrarem. Não existia mais ensinamentos antigos, não existia mais referências sociais, religiosas, de experiências espirituais antigas, nada mais o salvou. Nada mais estava trazendo um ponto de segurança. Já havia passado os 3 dias. O Deus dos rabinos já não estava mais sendo verdadeiro para eles. Eles já não estavam mais experimentando. Eles não sabiam mais o que fazer. O seu melhor amigo, Jesus, não havia chegado. A notícia já havia sido dada. E o seu melhor amigo não havia chegado. Queridos irmãos, quando Jesus demora mais 2 dias para chegar, contabilizando aqui, nós vamos ver que não é que Jesus chega atrasado. Jesus não chega aqui no 4º dia porque ele chega atrasado. Jesus chega no 4º dia porque ele tem uma agenda que não é modelada pelos nossos desesperos. Repete comigo, a agenda de Deus não é construída a partir das minhas necessidades. É isso mesmo. Mas olha, Jesus, meu irmão morreu, Jesus. Já fala assim, meu Jesus do amado, meu Jesus, tu é meu amigo, Jesus, tu tinha que estar aqui. Podemos confiar, Jesus nunca nos abandona. Jesus não demora, Jesus chega no momento correto. Podemos confiar, irmãos, que mesmo que não haja saída, mesmo que não haja solução, e mesmo que apareça que Jesus não está presente, Jesus está, e ele não chega atrasado. Sabe por quê que Jesus não chega atrasado? Porque ele nunca nos abandona. Porque ele nunca nos abandona. Mas pastor, essa situação está demorando demais para resolver. Mas pastor, essa minha dificuldade está demorando demais para resolver. Essa minha situação, pastor, a minha esposa está demorando demais para ser transformada. Pastor, mas o meu marido está demorando demais para ser transformado. Pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado e estou demorando demais, eu estou tentando e não estou conseguindo. Nessa manhã, a esperança, Jesus não chega atrasado. Jesus não chega atrasado. Para Jesus, o fim do mundo não é o nosso desespero. A agenda de Jesus não é balizada a partir dos nossos desesperos. Mas Jesus usa os desesperos humanos. Jesus usa o sofrimento humano para tratar o nosso coração e renovar a nossa mente. E é isso que Jesus faz. Olha que interessante. Jesus já pastoreia o coração delas à distância. Jesus já demora ensinando assim, eu não me movo a partir da tua necessidade. Eu estou debaixo de um propósito e de um desígnio eterno. E quando Jesus chega, Jesus começa agora a partir desse ambiente de sofrimento, de dor, de ninguém estar entendendo nada, como pode alguém que é amigo de Jesus sofrer uma tragédia e morrer, como que pode, como que equaciona isso? Jesus agora ele vai tratar Marta e Jesus vai tratar Maria. Jesus vai tratar coisas no coração delas, que mesmo em uma vida andando com Jesus, ainda não havia sido tratadas. Existem coisas, meus irmãos, que Deus vai tratar em nossas vidas, que é somente a partir do sofrimento de tragédias, pelo amor de Deus. Existem questões na nossa vida que Jesus vai ter que trabalhar em nós a partir de sofrimento que nós vamos passar. Jesus ele tem um compromisso aqui de mudar a mente de Marta
e de tratar o coração de Maria. E sabe como que Jesus vai mudar a mente de Marta a partir do sofrimento? A partir do versículo 17 ao 25. Porque Marta diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi se encontrar com Jesus. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: olha o que ela fala para o Deus da terra. Só. O que sustenta o cosmos com as mãos. O que sustenta. Ela chega e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Chegou dando carteirada em Jesus. Chegou dando carteirada. Mas também sei que, olha que malandragem, né? Tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Olha, briga, bate a sopra aí, Jesus. Ai, Jesus, certo que é esse momento, né? Aí Jesus diz a ela: o teu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei. Eu gosto quando as pessoas caminham ao lado de Jesus, falam assim: eu sei. Não, eu sei. Não, eu sei. É esse momento que Jesus vai falar assim, ó: não, tu não sabe. Não, tu não sabe. Não, mas eu sou teu melhor amigo, Jesus. Não, eu sou teu melhor amigo. Aí ela diz assim: eu sei. Eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Olha, uma resposta teológica para Jesus. Então Jesus declarou: você não entendeu, é nada. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui se segue os problemas dela. Ela acha que Jesus está falando de algo muito específico. E Marta respondeu: você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Queridos irmãos, olha que interessante. Tinha um pensamento errado aqui, na vida de Marta. Mesmo melhor amiga de Jesus, mesmo uma das melhores amigas de Jesus, havia aqui um pensamento errado. Segundo o verso 21, Marta acreditava que se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Quantos de nós também não somos como Marta? Jesus, se você estivesse presente, isso aqui não teria acontecido. Quantos de nós também não somos assim, irmãos? Que bebemos de uma teologia de que quando passamos por tragédia e sofrimento, achamos que não, isso daqui aconteceu porque Deus está me castigando. Já viu aquele negócio? Aquele pensamento proto-judaico, neo-pós-moderno, é isso mesmo, que é um pensamento antigo judaico, que é para o crente pós-moderno, o novo crente pós-moderno, que é o quê? Aquela pessoa ali, Jesus, que é cega, a culpa é de quem? É dela? Quem que pecou? Foi ela? Foi seus pais? Quem que pecou para ela estar assim dessa forma? Da mesma forma é a mentalidade de Marta. Essa tragédia aconteceu porque Jesus não estava aqui. Porque se Jesus estivesse presente, nenhuma tragédia havia acontecido. Irmãos, existe uma teologia que se fundamenta nessa ideia de que se Deus está presente, não há sofrimento. De que se Deus está presente, não há tragédia. De que se Deus está presente, não há momentos de dificuldades. Existe uma teologia chamada teologia da prosperidade financeira, que já está batida, é bater em gato morto. Agora é outra teologia da prosperidade. Sabe qual é? A teologia da prosperidade emocional. Que se eu tenho Jesus, eu sou uma pessoa legalzona, incrível, emocionalmente performática e perfeita. Eu olho para as dificuldades da vida e reajo. Não, aquela pessoa está com ansiedade é porque não tem Jesus. Aquela pessoa sofreu depressão, não, é porque não tem Jesus. É a mesma forma que dizer aquela pessoa passa por dificuldade financeira, é porque não tem Jesus. Irmãos, Jesus não é um meio para me tornar rico, Jesus não é um meio para me tornar emocionalmente saudável. Jesus é o meio pela qual Deus enviou o seu Filho para me dar uma vida eterna.
eterna. Apesar dos sofrimentos dessa terra, apesar das dificuldades nessa terra, eu tenho uma promessa de que eu vou passar a eternidade com Deus Pai nos céus. E lá o ouro é chão. Não é motivo para se guardar, porque é chão, é terra. E lá é o lugar onde Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Não há uma promessa bíblica na Bíblia em que nessa terra Jesus é o meio para me tornar rico. Vem aqui na igreja, faça 7 semanas e o teu banco vai estourar, e o teu caixa vai aumentar, e a tua saúde emocional. Não, crente também sofre ansiedade, crente também pode ser acometido por doenças emocionais, crente também pode passar por dificuldade financeira, mas o que nos diferencia é que nós temos a sombra do Altíssimo e um Deus que chora ao nosso lado, que se compadece do nosso sofrimento. Portanto, se hoje, nessa manhã, pastor, eu estou passando por dificuldade financeira, deixa eu te falar uma verdade e arrancar as mentiras de Satanás do teu coração. Dificuldade financeira não é sinônimo de maldição espiritual. Se você está passando por dificuldade financeira, não quer dizer que Deus passa o olho por você e fala, isso daqui não. Não. Você também é encontrado. Jesus também te olha. Jesus também te cuida. Jesus também te ama. Agora, se você está aqui nessa manhã e diz assim, pastor, eu estou emocionalmente quebrado. Pastor, eu não consigo lidar, eu sou uma pessoa reativa, eu estou emocionalmente sendo uma bomba relógio, eu destruo meus relacionamentos, eu destruo meus clientes, meus negócios, aonde eu estou, eu prejudico as pessoas, porque eu sou um autodestruidor ambulante, emocionalmente falando. Se você é essa pessoa que se encontra emocionalmente quebrada, deixa eu te falar, não significa que Jesus está longe, não significa que Jesus está te amaldiçoando, ou que você está com alguma maldição espiritual, ou porque foi teu pai, a tua mãe, ou no teu nascimento. Não, deixa eu te falar uma coisa, nós vivemos o fruto do pecado, nós vivemos num corpo de morte, muitas vezes nós passamos por dificuldades emocionais sim, mas nessa manhã está aqui um Deus que não apenas vai enxugar suas lágrimas, mas um Deus que vai chorar com você, um Deus que vai chorar com você. E sabe qual é a diferença da qualidade do choro de Deus? É que as suas lágrimas nos curam. Quando as suas lágrimas caem sobre nossas cabeças, é como um óleo ungido que nos cura. Porque o homem chora quando perde, e Jesus chora porque transborda amor, graça. E a partir do seu choro ele cura as nações, ele cura os nossos corações. Queridos irmãos, Jesus busca renovar a nossa mente, assim como busca renovar a mente de Marta. Quando passamos por dificuldades na vida, ainda que sejamos melhores amigos de Jesus, Jesus não nos abandona. Jesus está conosco. E Jesus não apenas busca mudar a nossa mente, Jesus busca também tratar o nosso coração. Acompanhe comigo o verso 32 ao 35. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, o Senhor, venha ver. Aí o versículo, e Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Irmão, sabe o que é irônico? Maria sai e repete exatamente as mesmas palavras que a sua irmã. Duas irmãs, diante da mesma situação, se expressam de maneira idêntica. No entanto, é surpreendente perceber que as respostas de Jesus são claramente distintas. Quando Marta fala, por exemplo, Jesus contraria a ideia, falando que Jesus é a ressurreição e a vida. Mas quando Maria, por sua vez, diz exatamente a mesma coisa, a reação de Jesus é a oposta. Jesus não a contrapõe, Jesus se une a ela em sua dor, porque o que Jesus está prestes a fazer aqui é algo extraordinário, que é um relato de um Deus que chora. Imagina-se, você criando um personagem divino,
disfarçado de humano, que chega em um funeral de um amigo, sabendo que você tem o poder para devolvê-lo à vida e enxugar as lágrimas. Qual seria o estado emocional desse personagem? Provavelmente nós descrevíamos ele como sorridente, empolgado, confiante. Acontece, irmãos, que essa história aqui não é inventada. E o relato de João nos mostra, de maneira dramática, que o Novo Testamento nos propõe que Jesus é verdadeiramente Deus e plenamente homem. Não Deus disfarçado de homem, não Deus com ar de divindade, mas Deus homem. Não é 50% Deus e 50% homem, não, é 100% Deus, 100% homem. Jesus é completamente Deus e completamente homem. Por que Jesus se mostraria tão forte em um minuto e no minuto seguinte se mostraria tão vulnerável? Você sabia que existe um debate sobre as emoções de Deus? Existe um debate sobre a visão impassível de Deus, de um Deus que não sofre, de um Deus que não é afetado e de um Deus que não chora. É um Deus que não é igual emoção. Por outro lado, nós temos o Deus passível, o Deus sentimental, o Deus que sofre. Por exemplo, teólogos conhecidos como Jürgen Moltmann, Dietrich Bonhoeffer, argumentam que só é possível Deus amar porque Deus sofre. É muito interessante, irmãos, que parece que aqui nós temos que escolher entre um e outro, né? Ou um Deus que é soberano, que não sofre, que não sente e que está sentado no trono distante, ou por um lado nós escolhemos um Deus que chora, como aqueles discursos, né? Não faz isso porque você machuca o coração de Jesus, né? A gente não tem essa teologia muitas vezes? Não, irmão, não faz isso porque o Espírito Santo não se agrada. Porque o Espírito Santo fica triste, né? E desses dois pensamentos há extremos. E nós precisamos encontrar não um equilíbrio, nós precisamos encontrar um caminho correto. Porque a verdade não é o equilíbrio entre dois erros. A verdade não é o equilíbrio entre dois erros. Por isso que a verdade no casamento não é o equilíbrio entre o meu eu e o teu eu. É quando dois eus morrem e nasce uma nova natureza para lidar com as demandas. Isso aqui é uma dica de casado aqui para matar. Não é tipo assim, o meu equilíbrio aqui, o teu aqui. Não, não é negócio de equilíbrio. É morte e vida. Essa é a relação do Evangelho. A relação do Evangelho não é aritmética, não, é morte. Precisamos morrer. Um casamento para ser duradouro, uma relação para ser duradoura, é necessário morrer. E quem deve começar morrendo no casamento? Vamos lá, homens. O homem, é isso mesmo. Quem começa morrendo no casamento é o homem. Amém? O homem que não pastoreia o coração de sua esposa, torna a sua esposa uma presa fácil para ser jantada pelas trevas. Homens, pastoreiem o coração de suas mulheres. Preguem o evangelho a elas. Fecha parênteses. Irmãos, Jesus ele é o cordeiro e ele é o leão. Ele é ao mesmo tempo acessível aos desolados. E ao mesmo tempo ele é poderoso e nada teme diante dos corruptos e poderosos. Jesus tem ternura sem fraqueza. Jesus tem força sem aspereza. Jesus tem humildade sem menor insegurança. Jesus tem autoridade resoluta, sem sombra de interesse próprio e ditadura. Jesus tem santidade e convicções infinitas, sem distanciamento humano. Jesus tem poder sem perder a sensibilidade. Jesus chora, e através do seu choro ele cura as nossas feridas. Por isso que ele trata o coração de Maria, chorando com ela, para que ela possa aprender a chorar aos pés de Jesus, e não aos pés do sofrimento. Jesus quer não apenas enxugar as nossas lágrimas, mas nos ensinar a chorar aos pés dele. Nos ensinar a chorar. Sabe quando as pessoas falam assim? Você precisa chorar, você precisa extravasar, você precisa descarregar tudo isso. Então, isso precisa ser feito aos pés da cruz, aos pés de Jesus, aos pés do nosso amado. Interessante que Jesus renova a mente de Marta, trata o coração de Maria, e agora ele chega diante do seu amigo Lázaro, que estava morto. Verso 38 a 45 vai narrar a história brilhante da ressurreição de Lázaro. Irmãos,
Jesus chamando Lázaro para fora. É impressionante. Verso 38 a 45. E aqui nós finalizamos. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: mas já cheira mal, porque está morto há 4 dias. E Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aleluia, meus irmãos. Só até aí. Irmãos, diz que quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, diz que ele se comove no seu espírito, né? Aqui no Brasil, nós traduzimos muito Nutella. Foi uma tradução nutelagem. Porque aqui não é que Jesus se perturbou no espírito. Irmãos, a tradução original ali no grego koiné, sabe o que é? Jesus sentiu raiva da morte. Não é Jesus se perturbou. Jesus não é perturbado. Jesus, ele sentiu raiva da morte. Ele se indigna com a morte. Essa é a tradução. Né? Eu sei que é bonitinho. Se colocasse raiva ali, né, ia dar pretexto. Eu entendo que é toda uma razão para a turma da crítica textual fazer isso. E glória a Deus pelos nossos críticos textuais. Né? Então, só que vamos ser sinceros aqui. É o texto e tem que ser entendido como ele é. E Jesus não se perturbou. Meu Deus, isso me é... Não, Jesus sentiu raiva da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque a morte não é natural. Jesus vai em direção à morte bufando. Tem alguns eruditos, como João Calvino, William Hendrickson, D. Carson. Eles vão falar umas coisas muito interessantes. Eles vão falar que Jesus, assim como um boi que está bufando, indo em cima para atacar sua presa, é como se Jesus estivesse naquele momento bufando, as narinas se dilatam. E ele está indo em direção à morte para derrotá-la. Ei, meus irmãos. E sabe o que é impressionante aqui? Não é o poder que Jesus ressuscita Lázaro. Por quê? Gente, vamos ficar entre nós. Deus criou o mundo assim, na sua palavra. Ressuscitar um indivíduo é fichinha. O que é mais difícil para nós? Segurar o cosmos pelas mãos? Contar estrelas e saber o nome de cada uma? Contar os fios de cabelo de mais de 7 bilhões de pessoas da Terra? Ou ressuscitar uma pessoa? Para quem consegue guardar e saber e se relacionar e conhecer as intenções do coração de mais de 7 bilhões de pessoas da Terra, ressuscitar uma pessoa é fácil. A grande questão aqui, meus irmãos, não era o poder que Jesus usou para ressuscitar Lázaro, mas era as causas da ressurreição de Lázaro, que iam trazer implicações diretas para Jesus. Você sabia que para Jesus ressuscitar Lázaro da tumba dos mortos, Jesus estava assinando um cheque e se colocando na mira do estado religioso e construindo a tumba para ele mesmo? Isaías 53 se cumpre aí, em que nele não acharam motivo, mas que fizeram deste milagre da ressurreição de uma pessoa, a gota d'água. Agora deu, não aguentamos mais. Ele transformou água em vinho. Ele está seguindo uma legião, ele está atraindo uma legião de seguidores. E agora ele está ressuscitando pessoas, a gota d'água. Ele precisa ir para a cruz. Ele precisa ser condenado. Jesus, meus irmãos, tinha consciência de que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura seria se colocando dentro dela. Jesus sabia que o único modo de interromper o funeral de Lázaro seria conclamando o próprio. Se Jesus salvasse Lázaro, essa seria a gota d'água que o faria com que ele fosse para a cruz. E é aí que mora o poder da ressurreição de Lázaro. Não se encontra nos poderes especiais de trazer alguém da morte para a vida, mas sim em saber em que Jesus salva Lázaro. E ele tinha consciência que para salvar Lázaro, ele seria levado para o lugar onde Lázaro estava, para a morte. E por que Jesus faz isso? Nessa história não temos apenas um Deus que chora.
Não apenas um Deus que sente raiva da morte. Nessa história nós temos um Deus que para ressuscitar alguém se coloca para morrer no seu lugar. Jesus ressuscita Lázaro, porque ele sabe que se ressuscitasse Lázaro, como resultado ele seria condenado e levado para a cruz. E ele sabia que se ele fosse para a cruz, ele não salvaria apenas Lázaro, mas com a sua morte ele salvaria uma multidão de pessoas de uma eternidade do inferno. Portanto, quando Jesus diz Lázaro vem para fora, ele está dizendo, eu vou para dentro da morte, para retirar todos vocês de uma morte eterna. Essa história não é sobre a ressurreição de Lázaro, então. É sobre o evangelho de Jesus através de Lázaro. É o evangelho de Lázaro, aonde Deus se coloca numa tumba, assina o cheque da morte, onde ele está indo em direção à cruz, para que todos nós que estávamos mortos pudéssemos ressuscitar com ele e vivermos uma vida eterna. Se nessa manhã a sua fé está fraca, se nessa manhã você está aqui e não nasceu de novo, é o momento em que Jesus te chama para se fincar a sua aliança com Cristo, descer as águas do batismo e ter uma aliança com Jesus, que morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a sua vida. E se aqui nesse mesmo lugar, nós estamos aqui em meio a desesperos humanos, dificuldades, nós precisamos nos lembrar do Evangelho e sair de dentro das nossas mortes. Os Lázaros precisam sair das nossas cavernas. Quais são as suas cavernas? Onde você coloca as suas mortes? Quais são os lugares que você se esconde? Cristão, quais são os lugares que você se esconde para não viver uma vida ressuscitado com Cristo? Nessa manhã, as mesmas palavras que chamaram Lázaro para fora têm poder de te tirar da caverna, que tem poder de te tirar de um lugar de solidão, de um lugar de afastamento, de um lugar de abandonar a fé. Sabe qual é o problema de abandonar a fé? É porque Deus pode nos entregar para nós mesmos. A maior maldição não é você receber o Exu caveira, é você receber o Exu do teu próprio eu. Não é o tranca-rua, mas é o teu ego se tornar tão forte que você não consegue mais ser um cristão autêntico. Deixe de ser um cristão impostor e se torne um cristão autêntico. Porque Jesus pode voltar hoje. E aonde estará a sua alma? Amém.